Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação dos professores de Educação Física, o Diogo Medeiros e a Luciana Drummond. Sejam bem-vindos, professores. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que aparecem na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar os conteúdos das aulas de Educação Física. Professora Luciana, tudo bem? Tudo bem, bom dia aluna, bom dia a todos. Conta pra gente aí, quais foram os temas das suas aulas hoje? Olha, as minhas aulas de hoje, elas foram, nós tratamos da ginástica de conscientização corporal, para a gente aprender aí a relaxar um pouquinho. Eu sou suspeita, porque ando aí no 220, e aí a hora que a gente para um pouquinho, se conecta, aí a gente sente aquela que faz falta. Depois nós tivemos aula também de basquete, um basquete diferente, basquete 3x3, que dá para a gente jogar em casa também com a família, porque ele é pequenininho e a gente pode usar também só uma cesta, muito interessante. Tivemos também a aula de golfe, que a gente aprendeu a fazer o golfe em casa com os materiais que a gente tem. E também uma aula sobre futebol e futsal, que é o que a gente gosta pra caramba, é nossa paixão nacional. Então, a gente aprendeu também outras formas de trazer ele até para, vamos dizer assim, um tabuleiro. Por exemplo, tirar da quadra e trazer para um tabuleiro para que a gente possa praticar também na família. Obrigada, professora Luciana. Tudo bem, professor Diogo? Bem, Dani, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Tira Dúvidas, nosso Se Liga na Educação. Conta pra gente aí, quais foram os temas das suas aulas? Bom dia, né? Bom dia, Luciana. As nossas aulas, a gente começou tratando ali no 9º ano, né? Um tema muito bacana sobre espaços públicos para práticas esportivas. Tratamos um pouco também da festa junina, que eu tenho certeza que os alunos sentiram falta esse ano, não é verdade? A festa junina, essa festa tão esperada aí na escola. E no ensino médio, no 1º ano, tratamos um pouco aí sobre a alimentação, a saber diferenciar o alimento saudável do menos saudável. Teve o desafio aí prático, né, de montar a pirâmide alimentar. No 2º ano, falamos um pouquinho sobre a situação da mulher no esporte, também sobre a inclusão da pessoa com deficiência. E, por fim, no 3º ano, falamos um pouco sobre os jogos cooperativos. Obrigada, professor Diogo. Agora que já relembramos as aulas do professor Diogo e da professora Luciana, vamos voltar para as nossas perguntas. E a nossa próxima pergunta é da Ana Beatriz, estudante do 3º ano da Escola Estadual Maurício Murgio. Ela quer saber o seguinte: os esportes nas escolas podem formar jogadoras profissionais? Com certeza, viu, Dani? A Ana Beatriz, que até é minha aluna lá do coisa boa. Maurício Murgel, ela sabe disso, né? Ela faz parte da nossa equipe de futsal. E assim, lógico que a ideia da educação física escolar não é formar atletas, né? A educação física escolar é um conteúdo que é para todo mundo. Mas se a escola oferecer esse esporte no contraturno, com certeza vai ajudar a formar. A gente tem um exemplo clássico aí dos Estados Unidos, que são a potência aí mundial nos esportes olímpicos, ganha tudo, né? Primeiro lugar geral. Eles têm essa coisa desde a base, né? Então a gente torce muito. Nosso secretário de Educação, nosso governador, que estão fazendo um ótimo trabalho, sempre estão vendo aí, quem sabe eles não dão uma olhadinha para isso. Tem muita gente aí que quer fazer. Uma hora que vem aqui tomar um cafezinho, pode conversar com a gente, eu tenho ótimas ideias aí, tenho certeza que outros professores também. E sendo mais específico na questão aí das jogadoras, né, principalmente a questão de futsal, futebol feminino. A gente não tem escolinha de futsal, de futebol feminino. Então a gente dá uma oportunidade para a menina jogar futsal na escola, ela vai aprender ali, né, principalmente futsal, que eu vou pegar na bola, né, vou tocar na bola várias vezes, vai fazer não sei quantos desarmes, chutes a gol. Então, o fundamento básico ali para o futebol, inclusive, né, Luciana, foi tema da sua aula aí, Isso. A diferenciação dessas duas modalidades. Com certeza vai desenvolver muito a questão aí do fundamento, vai chegar uma jogadora mais pronta lá no profissional, com certeza no adulto. Obrigada, professor Diogo. Nossa próxima dúvida é do estudante Luiz Fernando, do 7º ano, do Colégio Martins Pena, do município de Nova Iguaçu. Professora, ele quer saber o seguinte: como jogamos o streetball? Obrigado pela pergunta. Eu quero agradecer ao aluno pela pergunta, agradecer pelo professor Diogo estar aqui comigo, fazendo essas aulas maravilhosas que a gente está conseguindo levar para vocês. E o seguinte, o streetball, que é o basquete que a gente, assim, quando eu jogava,
era o street, porque o basquete é um jogo, mas o street sempre existiu. Só que agora que ele está sendo reconhecido como esporte, vem aí até para as Olimpíadas de Tóquio. Então, o que acontece? O street, a gente joga ele com uma cesta, e é na meia quadra, né, professor Diogo? Sim, legal. Você faz lá na sua escola? Faço demais, só tem uma tabela, né? Então aí... Uma mais baixa ou mais alta. Os meninos gostam muito da mais baixa para fazer o street, né? Conseguem enterrar, se sentem estrelas da NBA. É porque o basquete, ele tem aquela coisa da altura, né? É. E aí, quando alto. a gente vai para o street, a gente consegue fazer coisas diferenciadas. Aí tem uma cesta, geralmente são 21 pontos, que a gente tem que marcar, são 10 minutos. A gente divide aí 2 tempos. E em casa a gente pode adaptar tranquilamente, como eu tentei levar para vocês aí em casa, uma forma de adaptar. E o street é isso, é um jogo de rua. A gente vai nas praças, como o professor Diogo falou dos espaços públicos, o street é um jogo ocupado, né, dos espaços públicos. A gente passa assim na cidade, vendo aquelas quadras dos espaços, né, que você falou quadra de várzea, foi esse que você usou? Campo de várzea. Campo de várzea. Esqueci de falar das quadras, né, tem muitas quadras aí também pela cidade de BH, interiorzão e afora, tem muita quadra. Será também, que a gente né? chamaria de quadra de várzea? Agora eu fiquei na dúvida, hein, professor? Me ajuda aí. Não, na verdade, o campo de várzea fala de quadra da vegetação. Isso. O pessoal usa muito ali na beira de rio, tinha muito campo de várzea. A quadra, acho que é uma quadra comunitária mesmo. Isso, então, aí a gente passa e vê geralmente sendo utilizado, inclusive, com música, tá? Eu queria deixar bem frisado aí a música, o hip hop, tem uma entrada, uma pegada aí no street. Então, aproveita e obrigado pela pergunta. Obrigada, professora Luciana. A nossa próxima dúvida veio da Letícia Kemily, ela é estudante do 1º ano da Escola Estadual Francisco Bernardino, município de Juiz de Fora. A Letícia sempre participa aqui com a gente no Tira Dúvidas. Ela quer saber o seguinte, professor Diogo, a quinoa pode ser considerado um carboidrato? E os alimentos vendidos a granel são alimentos processados? Obrigado, Letícia, da nossa querida Juiz de Fora, né, pela pergunta. Sim, a quinoa é um alimento muito rico em carboidrato, inclusive, né, uma tendência aí de ser consumido, principalmente pessoas que fazem muita atividade física, que precisam dessa questão energética. E os alimentos a granel pode sim ter alguns, né, ricos em carboidratos, mas assim, o alimento a granel, porque ele ficar exposto ali, depende da maneira como ele vai ficar exposto. Ele não é muito recomendável, não, às vezes fica aberto, então pode ser que esse alimento não fique tão legal, que ele estrague mais rápido, então tem que tomar cuidado aí na compra de alimento a granel, tá bom? Ok, obrigada. Vamos para o telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano. Professora, em quais locais as práticas de conscientização corporal podem ser realizadas? Muito boa essa pergunta, porque na medida que a gente estava fazendo essa prática aqui, surgem essas dúvidas mesmo, porque a gente sempre pensa, mas eu vou fazer uma prática, uma yoga, eu preciso procurar um profissional. E realmente nós temos profissionais muito qualificados com a yoga, com relaxamento, que nos auxiliam em estúdios específicos e até nas academias, mas principalmente, a gente sabe que relaxar é entrar em contato com a natureza, é estar conectado aí com o seu corpo, é sentir seu corpo. Então, você precisa de estar num espaço que você se sinta bem. Se esse espaço for sua casa, ótimo. Se for num estúdio, excelente, numa academia. Mas se for na natureza, nos parques, ao ar livre, melhor ainda. Você tem costume, professor Diogo, de realizar essa prática de relaxamento, de conscientização corporal? Ou de relaxamento, eu mentir pra você não. Eu sou igual você, ligado 220. Eu gosto mais de um treino assim mais explosivo, de força. Mas é legal, tem que fazer sim, viu, gente? Importante. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é do 1º ano. Professor Diogo, por que os alimentos in natura estragam mais rápido que os alimentos processados? Bom, como a gente tinha visto lá na aula, né, os alimentos in natura eles são tirados direto da fonte. Então, quando você tira ali direto da fonte, ele não tem conservante nenhum. O alimento, como o próprio nome está dizendo, é in natura. Então, a tendência dele é estragar mais rápido. Já os alimentos processados e ultraprocessados, a gente viu que eles têm vários conservantes, desde conservantes químicos até os ingredientes culinários, como sal e açúcar, que ajudam aí a conservá-los por mais tempo, né? E como foi dito no início da aula, sempre que possível, gente, dá preferência para o alimento in natura. Ok. A nossa próxima dúvida também é para você, professor Diogo. É mais uma dúvida da Letícia, de Juiz de Fora. Ela quer saber o seguinte, as sementes são consideradas proteínas?
Depende da semente, né? Vamos ter semente, vamos pegar, por exemplo, uma semente de laranja. A pessoa vai usar para plantar laranja. Não vai ser rico, não vai ser nem uma semente comestível, né? Não sei se ela estava querendo se referir aos grãos, por exemplo. Aí sim eu vou ter, por exemplo, a soja, né? A soja vai ser rica em carboidrato. É o próprio arroz, que é uma coisa que a gente consome no dia a dia. Então depende, acho que ela quis dizer, na verdade, talvez grãos. Vários grãos aí são sim ricos em carboidratos. Ok, vamos voltar para o nosso telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 4º ano. Professora Luciana, qual a duração de uma partida de futsal e de futebol? Olha, essa pergunta é muito boa, porque o futsal, nós temos aí uma duração de 2 tempos de 20 e com um intervalo aí de 10 minutos. Já o futebol, nós temos aí 2 tempos de 45 minutos com intervalo de 15 minutos. É isso, professor? Exatamente. Ou joga futebol, joga futsal. Futsal, treino. Importante falar disso aí, porque às vezes a gente pensa que é pouquinho tempo, né, Luciano? O futsal sendo 2 de 20, igual você falou, mas vale frisar que o futsal são 2 de 20 parado. Então toda vez que a bola sai, o tempo para. Não é igual o futebol, que quando o jogador está ganhando, ele cai, faz aquela cera, né? E se seu time está perdendo, você morre de raiva do outro jogador. Na verdade, no final, o juiz às vezes dá 3, 4 minutos só de acréscimo. Então, no futsal, é realmente 40 minutos de jogo total. E o futebol, muitas vezes, eu brinco, às vezes você vai pagar o ingresso para ver 90 minutos, você vê 60 minutos de bola rolando, às vezes é muito, não é verdade? Verdade, muito bom. Muito bom. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 2º ano. Professor Diogo, na minha escola, as meninas quase não participam das aulas de educação física. Isso tem relação com a maneira como as meninas são incentivadas no esporte? Olha, acredito que um pouco, né? Se a gente for pegar assim a infância, geralmente os meninos são estimulados a esportes, digamos, mais violentos, um pouco mais agressivos, assim, as meninas mais aquela coisa delicada, uma coisa que a gente tem que quebrar. Eu não trabalho com essa faixa etária, mas os professores aí que trabalham, né, com crianças menores, Fundamental 1, acho que a gente tem que quebrar nisso aí. Porque as meninas, geralmente, elas têm aquela empolgação com a educação física. Às vezes, quando chega ali no ensino médio, tem aquela coisa de mais vaidade, não querer transpirar muito na aula, de borrar maquiagem, a gente até entende, mas eu acredito que isso vem lá de trás. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, nós vimos isso aí ao longo da aula, né, professor? A gente está incentivando aí o esporte, né? Não tem essa de esporte para homem, para mulher, não. Como você bem disse lá na aula de futebol, né? Falou sobre a Marta. Tem que incentivar para todo mundo. E é exatamente essa pergunta muito importante e interessante, porque é um dos questionamentos maiores com os professores de educação física e também com os alunos. Eu também trabalho no ensino médio e eu vejo essa diferença aí de não querer participar. Pode ser a cultura, como o professor Diogo explicou muito bem nas aulas dele, sobre cultura, sobre mulheres no esporte, e a gente tem mesmo que incentivar, mesmo porque a gente tem meninas fantásticas dentro da escola e a gente precisa aí incentivar elas. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para você, professor Diogo. Existe algum esporte olímpico em que o objetivo seja cooperativo ao invés de competitivo? Então, na verdade, a nossa aula foi sobre jogos, né? E a diferença entre jogo e esporte é que o esporte ele tem a regra universal e não pode mudar, e o jogo tem aquela questão da regra que ela pode ser adaptada. Então, tem muitos jogos cooperativos, mas esporte é mais difícil. A questão do esporte, principalmente alto nível, Olimpíadas, tem essa coisa, né, de competitividade, querer ganhar mesmo, para poder ganhar medalha. Então, eu vou ter o espírito ali de cooperação dentro da equipe. Vamos pegar um esporte coletivo, um vôlei, por exemplo. Se eu não cooperar ali entre, né, os atletas do meu time, eu não vou ter sucesso, tá? Mas, no geral, esporte cooperativo, assim, é muito difícil. Vamos pegar até o frescobol, que eu dei o exemplo. Já existe frescobol esporte. 2 atletas ficarem rebatendo a bola, ver quantos toques eles conseguem no menor tempo possível. É ali uma cooperação, mas eles estão tentando ganhar de outros concorrentes que vão fazer a mesma coisa depois, tá certo? Obrigada, professor Diogo. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de 7º ano. Professora Luciana, quanto tempo dura um jogo de basquete 3x3? Eu até adiantei, eu acho, a resposta, né, na outra pergunta, mas que a gente disse de tempo de 10 minutos. Então, aí geralmente divide aí de 2, de 5 minutos.
ou se a pessoa fizer os 21 pontos. Então, esse é o tempo que dura aí o basquete. Ok? Muito obrigada pela pergunta. Ok, obrigada. A nossa próxima dúvida agora é para o professor Diogo, é uma dúvida de primeiro ano. Posso me alimentar bem durante os dias da semana e ingerir alimentos não tão saudáveis durante os finais de semana? É uma coisa que todo mundo faz, né? Não vamos dizer assim que poder não pode não, né? Não deve, ok? Mas assim, o ideal é que eu me alimente bem durante a semana inteira, durante o mês inteiro. Mas final de semana tem aquela coisa, né? Da gente querer comer uma coisa diferente, uma coisa mais calórica, não tão saudável. Então assim, se possível, pelo menos dia de semana, mantenha alimentação saudável. No final de semana, né? Esses alimentos aí um pouco menos saudáveis. Nesse calor, açaí. O açaí vale dizer, gente, que o açaí, ele é calórico, mas é caloria boa, viu? O que acontece com o açaí que destrói tudo? É porque a gente não come açaí puro. O que a gente gosta de colocar? Leite ninho, leite condensado, chocolate, paçoca, vira uma bomba calórica, não tem jeito, né? É legal falar isso porque realmente está muito calor e a gente vê assim, a gente quer tomar um açaí na hora, né? Quer tomar um sorvete. Verdade. E aí vem essas coisas aí que a gente, no fim de semana, a gente ultrapassa aí os limites da alimentação. E pode julgar até, se você está numa dieta, você pode até julgar a semana toda, né, de dieta para o ralo, né? Verdade. Dependendo do que fizer. Com certeza. Dependendo de como enfiar o pé na jaca, joga a dieta toda semana mesmo. Tá? Vamos voltar para o nosso telão. Nossa próxima dúvida também é para você. É possível incluir jogos cooperativos em campeonatos escolares? Quais e como? Então, jogos cooperativos, sim, acho que daria para incluir, né? É uma coisa até legal de se pensar. O torneio interclasse lá da minha escola é muito competitivo. Quem sabe, vou até pensar nisso aí, gente. A ideia é boa. Dá para colocar alguns jogos, como o próprio frescobol, por exemplo. Não é verdade? Colocar ali... Vai ser uma competição, mas ao mesmo tempo os dois estão rebatendo ali com um objetivo comum. Vai ser uma cooperação. Não vai ter aquela coisa do futsal que todo mundo quer ganhar, né? Que sai faísca. É interessante, dá para fazer assim. Todos aqueles jogos que eu mostrei na aula, dá para a gente improvisar alguma coisa diante disso, sim. Excelente. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de quinto ano. Professora Luciana, quem vence a partida de golfe? Quem vence? Até a gente... É muito interessante essa pergunta, porque os alunos sempre têm essa dúvida. Na aula, a gente colocou uns papelões simulando até as tacadas no buraco, né? Então, quem que vence? Quem que acerta os 18 buracos? Porque a gente sabe que o golfe é jogado ao ar livre, então quem joga é quem acerta os 18 buracos. Mas aí, quando a gente está em casa, a gente coloca ali no espaço que a gente tem, então, dependendo da quantidade do que você propôs, do que você colocou para acertar, por exemplo, aí se colocou 5, você tem que acertar os 5, mas um menor número de tacadas. Você joga, professor? Não, esporte de precisão não é muito minha parada. Você é ruim de mira? Não, esporte de precisão, o negócio é handball, futsal, feijãozinho com arroz mesmo. Não, então tá bom, mas depois dá pra treinar, né? Já dá pra gente treinar. Ó, já tem duas coisas pra treinar aqui, meditação e o golfe. Duas coisas de calma. E aí você me ensina o futsal, tá? Porque eu só servia pra ser goleira. Fechado, combinado. Excelente, professores. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de segundo ano. Professor Diogo, existe algum esporte que homens e mulheres jogam juntos? Então, vamos pensar no seguinte. O esporte, por exemplo, lá na escola, na educação física, no campeonato escolar, é possível, eu acho muito saudável que meninos e meninas joguem juntos. Mas pensando, não sei qual foi o objetivo da pergunta, um esporte de alto nível, um esporte olímpico já fica difícil, né, gente? A questão aí da força física, da velocidade, da explosão do homem, sempre vai ser maior. Basta pegar aí os recordes, por exemplo, dos 100 metros raso masculino e feminino, como eu mostrei na aula, que tem uma diferença grande ali. Então, para poder jogar um contra o outro, eu acho um pouquinho complicado. A gente tem a inclusão, assim, por exemplo, o revezamento do atletismo. Agora já existe o revezamento misto. Então, primeiro que são a bateria de homens, eles correm, passa o bastão para as mulheres correm, passa para outros homens e depois passa para as mulheres. Então, são 2 e 2. É muito legal, né, professor, quando a gente inclui assim,
dá para fazer uma queimada na escola, mas eu acho que eu ia falar difícil, justamente né? isso. Parece que você leu meus pensamentos. Queimada, que é um esporte, né, que a gente poderia falar mistura com precisão, né? E é onde geralmente os alunos reclamam muito, as meninas principalmente, que não querem jogar, porque os meninos tacam a bola muito forte, queima. Sendo que na minha época a gente punha até areia. Não sei se você jogou, vocês dois, tanto a Dani quanto o Diogo, eu joguei muito se jogou com areia na bola, né? Que a gente colocava para queimar, né? Na nossa época. Às vezes a água também molhava. Isso, com água, então a gente faz direto com o balão, né? Então, assim, aí é importante essa prática aí, até para dosar, né, essa força, e como o professor Diogo disse, e para também, né, tá incluindo aí. Muito bacana. Obrigada, professores. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Diogo, o Enem é um exemplo em que temos que ser extremamente competitivos e nada cooperativos? O Enem foi como eu disse, né, lá no final da aula, a gente tem que ser competitivos com a gente mesmo, de querer sempre o melhor, sabe, de realmente fazer o nosso máximo. Mas eu vejo que a gente pode ser um pouco cooperativo, sim, de ajudar, por exemplo, o seu colega. Às vezes seu colega não quer nem o seu curso, às vezes você quer um curso de educação física, o seu colega, sei lá, quer fazer biologia. Por que não estudar juntos, um ajudar o outro, né? Então, aquele negócio, dá para aplicar um pouquinho dos dois aí. Ok, excelente. A nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de sétimo ano. Professora Luciana, quais são os fundamentos do basquete 3x3? Os fundamentos agora. Ótimo. A gente tem aí alguns fundamentos que dá até para a gente treinar em casa. Um deles é o drible, o passe, nós temos aí o arremesso, que é o fundamento principal, nós temos o rebote, temos o controle da bola no corpo e o manuseio da bola também, que é algo importante, porque às vezes a gente não tem o controle. Por exemplo, da bola, né? Manusear a bola, saber manusear, por isso que eu dei aquele exercício da gente passar a bola no corpo. Às vezes a gente fala assim, não, mas que exercício estranho, mas é esse, o controle da bola é primordial, não é, professor? Legal, e vale frisar aqui que você falou do drible, os alunos costumam confundir, né? O drible com o drible do futebol, que é passar do adversário. O drible do basquete é você quicar a bola e tá ali manuseando, tendo controle dela. Quando você passa do adversário, o nome correto é finta. Isso mesmo, certíssimo. Muito bom. Adorando essa parte boa aí. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de primeiro ano. Professor Diogo, existem ingredientes culinários mais saudáveis do que os outros? Existe. Por exemplo, eu mostrei lá para vocês o óleo de milho, como exemplo, né, que estava até no seu pet, aí, seguindo a linha de raciocínio. E se a gente for pegar, por exemplo, os óleos, né, óleo de soja, óleo de milho, o azeite ele é um pouco mais saudável do que, aliás, o azeite é bem mais saudável do que o óleo de soja, por exemplo, para poder fazer comida. Tem alguns tipos de sal, né? Hoje tem muito aquela questão do sal rosa do Himalaia, que é muito melhor do que esse sal comum que a gente compra. Então, realmente existe aí, né, alguns ingredientes que são um pouquinho mais saudáveis que os outros. Gosta de cozinhar, Luciana? Nossa, demais, viu? Gosto de cozinhar e gosto de comer. Adoro cozinhar. E essas partes fitness aí também a gente tem aprendido bastante usando os temperinhos, né? Agora a gente está aprendendo a se reeducando, né, gente? Não é só para ser fitness, né? É só para o bem-estar também, para a qualidade de vida e testar aí tantas e quantas receitas que a gente tem aí que dá para a gente fazer em casa. Ótimo. Nossa próxima dúvida veio do município de Manhuaçu, é do Caio Gabriel, da Escola Estadual Manuel Agostinho Ferreira, estudante do 5º ano. Professora Luciana, quando o golfe chegou no Brasil? Bom, o golfe, assim, a data precisa, eu não vou saber direcionar. Você sabe, professor, quando, assim, a data? Eu não vou saber direcionar, assim, se foi em 1900, com quanto. Mas a gente sabe que o golfe no Brasil, ele demorou um pouco a chegar, por quê? Porque ele é considerado um esporte, assim, às vezes a gente acha por a gente não ter os espaços adequados para jogar, então às vezes a gente acha que a gente não pode praticar. Mas na escola ele vem agora firme, já tem bastante tempo que a gente tem trabalhado e adequando esse esporte. Por quê, professor? Porque a gente sabe que o golfe ele precisa de um vasto terreno, não é, professor? E uma estrutura, assim, bacana para poder estar ali na prática. E temos também tacos
que às vezes o preço também é um pouco diferenciado, não é, professor? E então essa parte aí às vezes dificulta, mas ele chegou nas escolas, ele tem sido praticado. Eu nas minhas aulas procuro também sempre colocar essa prática. Não sei aí em Manhuaçu, obrigado por Manhuaçu estar presente, estar conosco, mas pede aí, tenta experimentar aí o golfe e vamos fazer assim, esse esporte ganhar um grande fôlego aqui, porque as regras são legais e ele é muito bacana da gente estar estruturando ele aqui. Na cidade da gente, como a gente pode na escola, e é isso. Obrigada, professora Luciana. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Cleide Santos, de Educação Física, e da professora Luciana, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Diogo. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí!